Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Na verdade, a aula de Vedanta é Shruti Smriti Purana, não, né? Eu mandei o texto para vocês dos cantos iniciais. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar, tá? Toda aula a gente vai cantar esses cantos iniciais e as orações pela paz mundial que a gente tem cantado. Também por orientação da professora Glória, a gente tem cantado antes de toda a aula, tá? Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti Shanti Shanti. E é a oração pela paz mundial. Swasti prajabhyah paripalayantam Nyayena margena mahim mahishah Go brahmanebhyah shubhamastu nityam Loka samasta sukhino bhavantu Kale varshatu parjanyah Prithvi sasya shalini Desho yanksho bharahitaha Brahmana santu nirbhayah Sarvesham swastir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu Sarve bhavantu sukhinah Sarve santu niramayah Sarve bhadrani pashyantu Ma kaschid dukkha bhag bhavet Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityor ma amritangamaya Purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate Purnasya purnamadaya purnameva vashishyate. Shanti Shanti Shanti. Bom, então, quando a gente fala sobre morte, né? Morte, vida e morte, são temas que são muito sensíveis, são temas muito delicados e, ao mesmo tempo, são temas que mexem profundamente com a gente, com o ser humano. Na verdade, sempre que a gente fala sobre morte e sobre a limitação, quando a gente fala sobre o sofrimento, dentro desse ensinamento, dessa tradição védica, a gente sempre fala sobre os chamados paricheda, são as três limitações, são chamados paricheda. São três limitações que são basicamente chamados desha paricheda, kala paricheda, vastu paricheda. Desha é o espaço, kala é o tempo, vastu é o objeto, a forma. Então são três tipos de limitação que caracterizam o universo inteiro. A limitação no espaço, no tempo e na forma. A gente sempre fala sobre isso. Essa limitação, quando a gente olha, a gente tem que avaliar, né? Se a gente pega, então o exemplo clássico é do pote. A gente tem um pote de barro. E aí a gente diz, esse pote de barro, ele é limitado. Por que esse pote é limitado no espaço? Bom, porque ele não ocupa todo o espaço que existe, ele ocupa só um espacinho pequeno. Então, aqui tem presença de pote e aqui não tem presença de pote. O espaço nesse universo que não é ocupado pelo pote é muito maior do que o espaço que ele ocupa, portanto ele é limitado no espaço. Ele também é limitado kala no tempo, porque ele sendo limitado no tempo, ele é limitado no tempo porque ele foi criado num certo momento. E ele vai ser destruído num certo momento também. Assim é. Essa existência é uma existência limitada. Foi construído, esse pote vai ser quebrado no pote,
Entre a construção e o fim, o início e o fim desse pote, o pote existe, é uma realidade, eu estou lidando com o pote. Mas antes da existência de pote, antes da criação de pote e depois da destruição de pote, o pote não vai existir mais. Então, é uma existência limitada no tempo. E também limitado com relação à forma, porque se ele é esse pote, bom, ele não é outras coisas, ele não é outros potes. Tem outros potes com outros formatos, né? Então, aqui tem um pote maior, tem um pote menor. Aí tem um prato de barro, que ele também não é. Ele não é muitas coisas. E mais do que isso, ele não é um microfone, ele não é uma pessoa, ele não é a lamparina, a gente tem a lamparina, essa aqui está apagada, né? Lamparina de metal, não é. Então o que ele não é? Ele não é muitas coisas. Ele na verdade é só uma coisa, um pote desse tamanho, dessas dimensões, nesse lugar, nesse tempo, com essas características. Ele não é muito mais do que ele é. Então que existência limitada a gente tem que dizer? É uma existência muito limitada de fato. O que acontece é que se ele tem essa existência limitada no espaço, no tempo e na forma, mas em especial olhando para o tempo, o que a gente diz quando ele é limitado? Se ele é limitado, ele tem um início e um fim. E é esse que é o grande problema, porque quando a gente olha para o pote e diz que o pote é limitado no tempo, no espaço e na forma, não tem como a gente não se perguntar, e a gente? A gente é o quê, afinal de contas? Será que a gente é ilimitado? A gente não é. Essa limitação do pote, olha quem apareceu aqui, ó. Veio aqui, ouviu eu falando, aí ó, deve estar gravando aula, dei uma câmera, vou lá aparecer. É assim. Pode ficar, Ju, não tem problema. Só tira o rabo de mim. Então, quando a gente fala do pote que é limitado, o que a gente tem que dizer? Na verdade, tudo no universo é limitado, né? Juba, agora o papai tá dando aula. Tem que ficar quietinho, né? Ela gosta. Quer ver o pote? Então, não pode atrapalhar a aula de Vedanta, Jujuba. Deita aqui. Pronto. Então, quando a gente fala da gente próprio, nós como indivíduos, nós somos limitados também. Nós somos limitados no tempo, no espaço e na forma. Nós estamos num lugar só. A gente não está em todo lugar. A gente está, de fato... Eu estou aqui em Portugal. E aí vocês estão, praticamente todo mundo está no Brasil, né? Nem todo mundo, poucas são pessoas que estão em Portugal, que estão me assistindo, a maior parte está no Brasil. E aí o que acontece? Tem uma distância enorme, ainda bem que hoje em dia a internet diminui bastante essa distância. Realmente, Juju, assim vai ficar difícil dar aula. Você é muito bonitinha, você vai chamar toda a atenção. Como é que vai ficar? Ela não vai deixar eu dar aula. Aqui. Pronto. Então, a distância, o espaço é limitante, porque eu tenho um espaço definido, e aí o que acontece é que, de fato, eu não consigo atravessar todo o espaço, eu não estou em todo lugar, eu estou só num lugar específico, limitado no espaço. Limitado na forma também, limitado na forma é uma coisa terrível, porque a gente abre realmente a caixa de Pandora. Eu não podia ser mais gordo, podia ser mais magro, eu podia ter mais cabelo, podia ter menos cabelo, podia ser mais rico, eu podia ter tantas coisas, podia ser diferente, eu podia ser, né, ter uma outra nacionalidade. O que não podia ser? É realmente uma coisa incrível. Eu sou muito menos, quer dizer, o que eu não sou é muito mais do que eu poderia ser. Eu sou muito pouco, comparado ao que eu poderia ser que eu não sou. Então, limitado. E limitado no tempo. Eu nasci, eu tive um nascimento, e aí, evidentemente, eu vou ter uma morte também. Essa aqui é a expectativa, a gente vê as pessoas, os seres morrendo também, a gente vê as formas dissolvendo, e aí, bom, a pergunta é evidente, será que eu não vou morrer? E a conclusão é que é evidente que eu vou morrer? No início a gente não sabe, a criança não tem ideia de tempo, a gente só é, né? Quando a gente é criança a gente ainda está construindo conceitos. A gente nem sabe que a gente nasceu, é uma coisa realmente incrível, né? A gente tem a ideia, eu sempre falo, né, a criança vai lá e já tá vendo lá o álbum de fotografia dos pais, e aí o casamento dos pais, que coisa linda o casamento dos pais. Mas cadê eu? Não, você não era nascido. Como eu não era nascido? Isso não é inconcebível. Vocês não me convidaram para o casamento de vocês, que é tão importante. Aí a criança fica super magoada. Como é que não? Não, mas você não era nascido, você não existia ainda. Não existia? Como isso é possível? Quer dizer, existia antes de mim um universo sem mim. Isso é uma descoberta incrível. Aí, bom, se existia um universo sem mim antes, será que não vai existir um universo sem mim depois? Vai. Isso é um choque, né? É um choque. Como é que vai ser? E aí, então, é a limitação. A limitação com relação ao tempo. A relação com a limitação ao tempo, ela é insuportável. E todas as três, na verdade, o ser humano, ele não suporta
A não existência, a ausência é algo que é insuportável, a gente não consegue acomodar. Então, não, mas o pote vai quebrar um dia. Bom, o pote quebrar não é nada demais. Por outro lado, se eu gosto do pote, se eu tenho uma relação com o pote, se eu me afeiçoo com o pote, é inconcebível a destruição do pote. Eu nem penso sobre isso. A gente tem medo até de pensar. Porque é insuportável demais. A perda é insuportável. A ausência é insuportável. E eu sempre conto da história da Carol. A Carol é a filha da Glória, da professora Glória. E aí a Carol, ela queria muito um cachorro. Queria muito, muitos anos atrás. E aí, Glória Di nunca quis dar o cachorro. Não, nada de cachorro, vai dar muito trabalho, quem vai ter que cuidar do cachorro sou eu. Não, mas o cachorro, tanto fez. Que tá bom, Glória Di resolveu então arranjar um cachorro para ela. Arranjou um Paçoca, era o Beagle. E aí ela ficou encantada com o Paçoca, adorava o Paçoca, aí agarrava o Paçoca. Quando ela conseguiu o Paçoca, ela ficou realmente felicíssima. Agarrou muito o Paçoca. E Paçoca, eu te amo tanto, você é tão incrível, eu adoro você. Eu não sei o que eu faria se você morresse. E aí diz que a Glória Di, essa é a história que ela conta, né? Diz que ela virou e falou, olha só, o cachorro vai morrer. O cachorro vai morrer, é assim que é. E então assim, se ia começar com essa palhaçada, a gente devolve esse cachorro agora. Porque como é que vai ser? Né? O cachorro vive muito menos do que o ser humano, assim a gente espera. Então ele vai morrer, como é que vai ser? É melhor você se preparar para isso. E tudo bem que ele vai morrer, mas vai ficar de palhaçada e te devolve, porque não, aí não dá. Não, tudo bem, não tem problema não. Aí ela, ok. Já faleceu o cachorro, até alguns anos faleceu, óbvio que é uma tristeza, é impossível não ficar triste. Mas faz parte da vida, a morte faz parte da vida, ela é assim que é. Né? Mas a gente não aguenta, né? Porque a perda é muito grande, o medo da perda é grande e o medo de uma ausência, a ausência dos outros, a ausência daquilo que eu amo, que eu gosto e mais, a ausência de mim mesmo. A ausência de mim mesmo, ela é aterrorizante. A gente fica apavorado com a ausência de nós mesmos. E por que a gente fica apavorado com a ausência de nós mesmos? Porque, na verdade, a ausência de nós mesmos é uma impossibilidade. Ela não é uma realidade. Se ela fosse uma possibilidade, e se a nossa natureza fosse passível de não existência, tudo bem, a não existência faz parte, não tem nada demais. Por que o ser humano não suporta a não existência? Os Vedas vão ensinar. Porque, na verdade, a natureza do ser humano é a existência, não é a não existência. A não existência, por definição, não existe. A gente tem medo, na verdade, de uma sombra, de uma ideia que, na verdade, é impossível. Como é que você vai tratar do inexistente? Não, eu fui ali, aí eu fiquei olhando para aquilo que não existe. Como é que você olhou alguma coisa que não existe? Se não existe, por definição, você não pode ver. Se você está vendo, ele existe. A inexistência, vamos falar sobre a ausência, sobre o nada, sobre o vazio, a inexistência. Você não pode falar sobre isso. Ele não existe. O que você vai falar sobre a inexistência? Quando é que a inexistência começa? Não começa, ela não existe. Quando é que ela termina? Ela não termina, ela nunca começou. E aí, qual é a natureza da não existência? Ela não existe, ela não tem natureza. Então qual é o medo? Que medo é esse de algo que não existe? Na verdade, o meu medo é justamente de eu não existir. E isso, os Vedas vão dizer, isso é impossível. Todo um medo, na verdade, existe, porque o meu corpo... Jujuba não aguentou, agora já chega. Pronto, agora eu vou deitar no canto aqui. Tá bom. O meu corpo, ele é perecível, assim como todas as coisas do universo. O que será que existe no universo que não seja limitado no tempo, no espaço e na forma? O que não é limitado? Nada no universo é ilimitado. Tudo é limitado, tudo é perecível. E, portanto, tudo tem um prazo de validade. Assim é a vida. Como é que eu posso esperar algo que é perecível? Como é que eu posso esperar que algo que seja perecível seja imperecível? Não vai ser? Esse é o nosso problema. A gente mistura os conceitos. A gente acha que algo que é perecível e limitado, a gente atribui a ele uma imortalidade. E aí a gente não cogita a possibilidade da ausência do pote. É o exemplo do pote. E aí o que acontece? Eu vivo a vida considerando que o pote vai ser eterno. Eu nem penso na possibilidade da não existência de pote. E o que acontece? Que uma hora o pote quebra e eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Como é que vai ser agora a minha vida? Meu chão cai, né? Ele desaba. Eu fico totalmente sem chão, eu vou de nariz no chão e me arrebento. Porque eu me pendurei em algo que é mutável e perecível. Eu não tenho como ancorar, de fato, me estabelecer em algo que seja perecível. Quando aquilo que é perecível vai embora, eu perdi meu chão também.
E aí o que acontece? Quando eu perco um chão, eu tento me ancorar em outra coisa, que também é perecível, e aí depois eu me encaro em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa. E é assim que a gente vive a vida o tempo todo. Sempre se pendurando em coisas perecíveis, esperando que elas sejam imperecíveis. Frustração inevitável. E aí sofrimento. Sofrimento atrás de sofrimento e medo. Medo da perda. Medo do que vai acontecer. Porque eu não sei. Toda hora eu vou perder. Então, o ser humano vive o tempo todo com medo e buscando de alguma maneira uma segurança com base nesse medo primordial, esse medo da não existência, esse medo da perda fundamental. E a gente, no mundo, não consegue se ver livre. Isso os Vedas ensinam. Os Vedas ensinam que no fundo, tudo que o ser humano deseja, de fato, é poder encontrar esse estável, esse livre de limitação, esse firme. Será que existe alguma coisa que não seja perecível? Será que existe alguma coisa que não tenha fim, que seja eterno, realmente eterno, que vai existir sempre? No mundo parece que não existe nada que seja eterno. Tudo muda o tempo todo. Será que existe alguma coisa que seja imortal? Essa é a grande pergunta. E na verdade, essa é a pergunta, é a melhor pergunta que a gente pode fazer de fato. É isso que os Vedas, na verdade, esperam e desejam que a gente pergunte. Enquanto a gente não faz essa pergunta, a gente está, na verdade, pendurando a nossa expectativa de permanência no impermanente. E isso é uma ilusão total. A gente sempre vai estar em sofrimento constante. Mas quando a gente amadurece um pouco, tem um mínimo de maturidade, um mínimo de questionamento, um mínimo de clareza, a gente consegue entender que o universo inteiro é perecível. Será que existe um eterno? Tathagata fala disso, né? Tathagata, ele fala do... Essa é a primeira grande qualificação do estudante de Vedanta, de acordo com Tathagata. Não é a principal. A principal, na verdade, é o desejo pela liberação, pelo conhecimento. Mas a primeira que ele define é Nitya Anitya Vastu Viveka. É a discriminação entre Nitya e Anitya, o eterno e o não eterno. Não quer dizer que a pessoa vai saber o que é eterno. Isso aí, na verdade, é o objetivo último do conhecimento. Mas para você poder buscar por esse conhecimento, poder buscar por Vedanta, a gente precisa ter essa viveka, essa discriminação. O que é essa discriminação? É entender que as coisas são perecíveis no universo. Será que existe algo que não seja? Se existir, é isso que eu quero. Eu não sei como alcançar ainda. Ainda está no início, tudo bem. Eu não sei como alcançar. Eu não sei se existe ainda. Não sei. Mas na minha cabeça, eu consigo separar em termos de conceito, em termos de ideia. O universo inteiro é perecível. Será que existe algo que seja imperecível? A ideia do eterno eu tenho. E agora eu posso buscar. Só tendo essa ideia, só tendo essa discriminação, eu consigo então entender que deve existir alguma coisa além. Não é possível que a vida, o objetivo da vida, seja a morte. Isso não faz o menor sentido. A gente fala sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E na verdade, o sentido da vida... a morte é o sentido da vida. Se a morte é o sentido da vida, por que eu nasci de início? Era melhor não ter nascido, aí estava resolvido o sentido da vida. Pronto, não tem vida. Se o sentido da vida é terminar, aí mesmo que não tem sentido nenhum. Não faz sentido. O sentido da vida não pode ser simplesmente a morte. Deve existir alguma coisa além que dê sentido tanto para a vida quanto para a morte. Aí sim a gente pode falar que tem algum sentido. Sentido, na verdade, quando a gente fala de sentido, a gente fala muitas vezes de uma lógica, de uma razão. Mas, na verdade, a gente pode ver esse sentido com um significado mais profundo que o que é o sentido, de fato? Sentido, na verdade, é a realidade. Isso é o sentido. Qual é o sentido do pote? A gente vai dizer, não, a gente pode dizer sentido como um propósito. Qual o propósito do pote? Aí a gente vai perguntar qual é o sentido do pote. É uma maneira de falar. A gente não pode dizer qual é o sentido da vida como propósito. A vida não tem um propósito em si mesma. Quer dizer, qual é o propósito da vida? Não é um propósito, ela simplesmente existe. A vida existe, ela é um fato. Você não pode dizer que ela tem um propósito. Esse sentido a gente não vai alcançar, não faz sentido a gente perguntar isso. Mas, quando a gente fala, mas será que isso faz sentido? A gente não está falando mais de propósito. Esse significado mais profundo da palavra sentido, na verdade qual é o sentido no sentido, né? É difícil. O sentido como a verdade. Porque quando a gente fala, qual é o sentido disso? Qual é a razão? Alguém chegou lá e aí, o assassino chegou e aí fez uma chacina, matou não sei quantas pessoas. Aí o que a gente diz? Eu não consigo entender o porquê que ele faz isso. Eu não vejo sentido nessa ação. Para mim não faz sentido. Por que eu digo que não faz sentido? Porque na minha visão de mundo, de acordo com os meus valores, aquela ação
Não tem cabimento. Ela não tem uma realidade para mim. Ela é descabida, não tem realidade, não faz sentido para mim. O sentido tem a ver com uma realidade. Então, qual é o sentido do pote? A gente teria que perguntar. Qual é a realidade, qual é a verdade do pote? Isso é que é a pergunta. Então, quando a gente pergunta qual é o sentido da vida, o propósito, o que vai dar, isso aí na verdade é irrelevante e a gente nunca vai ter uma resposta definitiva. Mas qual é o sentido da vida? No sentido de qual é a verdade da vida? Qual é a realidade? O que de fato é a base da vida? Isso tem resposta. E tem que ter uma resposta, e a resposta não pode ser a morte. Porque se ela é a morte, já perdeu a razão de ser. Então, uma coisa opõe-se à outra em tese. A vida e a morte, nesse universo, formam uma dualidade. Para a gente poder ver sentido na vida e na morte, essa dualidade, a gente precisa descobrir alguma coisa que existe além da dualidade. Porque a dualidade só se sustenta diante de uma base que é livre da dualidade. Se eu digo que é alto e baixo, o que é grande e pequeno? Eu só posso dizer grande e pequeno quando eu comparo duas coisas. Aí comparando uma coisa e outra, tem grande e tem pequeno. Então será que isso aqui é grande ou será que é pequeno? Será que essa pedra é pequena ou é grande? Depende. Comparado a quê? Comparado ao pote. Não, comparado ao pote ela é pequena. Mas, e comparado... Bom, eu peguei justamente o exemplo ruim, mas tudo bem. Agora eu tenho que achar uma coisa menor que a pedra. Vamos fazer o contrário. Esse pote é grande ou pequeno? Pronto, vai facilitar a vida. O pote é grande ou pequeno? Depende. Diante da pedra, o pote é grande. E diante da sala? Não, diante da sala, o pote é pequeno. Dualidade, pequeno e grande? Depende, é relativo. Mas por que eu posso comparar dois objetos e comparar o tamanho dos objetos? Porque existe uma base comum. Os dois estão plantados numa mesma base. Que base? O espaço. É o espaço que permite o tamanho do pote, pequeno e grande. É o espaço que permite. O espaço que a pedra ocupa é menor do que o espaço que o pote ocupa. Mas e aí, o pote e o espaço? O espaço é grande ou pequeno? Não faz sentido. O espaço é livre de tamanho. Por quê? Porque, na verdade, o espaço é o que determina o tamanho das coisas que existem no espaço. Então, para eu poder dizer pequeno e grande, eu tenho que pegar os dois objetos e os dois têm que ter uma base comum por detrás, que é livre da dualidade de tamanho. Aí eu posso falar de tamanho. Se não tivesse uma base comum, eu não tinha nem como conectar os dois. Como é que eu vou dizer que um é maior do que o outro, se não tem um elemento comum que conecta as duas coisas, nesse caso o espaço? Tem que ter uma base livre de tamanho. Então, quando eu digo vida e morte, é preciso que os dois, essa dualidade, ela esteja presente, ela esteja pendurada na mesma base de realidade. Senão eu não posso falar vida em relação à morte, morte em relação à vida. Só que quando um está presente e o outro não está presente, isso é a dualidade do mundo. Como é que eu posso dizer um em relação ao outro, sendo que um não pode estar presente na presença do outro? Como é que eu posso falar de um e do outro, então, sem ter uma base comum? Tem que ter uma plataforma comum ali por detrás, neutra, isenta, que não é, ao mesmo tempo, é livre da morte e da vida. Tem que estar livre. Aí eu posso falar de vida e morte em cima dela. Aí eu posso falar. Então, quando eu digo sobre a vida, qual é o sentido da vida? Eu tenho que dizer qual é a realidade da vida. E a realidade da vida, ela vai ter que ser a mesma realidade da morte. Ela tem que ser. Senão a gente não poderia falar sobre vida e morte. Então, a gente precisa entender de fato o que é vida e o que é morte. Morte não pode ser ausência. Se ela for uma não existência, a gente também não pode falar de morte. Então, a não existência é uma impossibilidade. É dito nos Vedas que quando a pessoa morre, ela vai para um outro lugar. Ok, a gente pode considerar, a gente pode ver o que os Vedas falam sobre isso, tem toda uma ideia de reencarnação, tem toda uma explicação sobre isso. É dito que depois o corpo morre, mas o corpo sutil sobrevive, e aí a pessoa vai para uma outra vida depois, e aí vive outras vidas com outro corpo, com outra mente, e assim vai. Isso tudo é uma explicação muito boa, coerente, ela é lógica, se você olhar faz sentido, ela realmente faz sentido. E isso tudo alivia bastante o medo da morte, também é uma verdade. Mas isso não é o principal, porque ainda quando a gente fala sobre isso, o nosso conceito de morte mudou. Porque eu continuo vivo, só que de outra forma. Né? Então quando eu estou, depois da morte a pessoa continua viva. Tá, então o meu conceito de morte agora é outro. Né? É um conceito, quer dizer, é a morte no sentido da ausência de encarnação, a pessoa desencarnou. Né? Então, aí tudo bem, a pessoa continua viva depois da morte dela. Né?
Então o meu conceito de morte agora não é mais um conceito de ausência. É o conceito da pessoa que foi para um outro mundo. O corpo dela foi embora. Ela já não existe mais entre nós como pessoa, mas ela foi para um outro mundo. Ok, é um outro tipo de visão de morte, que é uma morte com existência. Aí a gente trata de uma outra maneira. Se a gente vai acreditar ou não nisso, ainda que seja coerente, a gente pode adotar isso como um pacote védico, porque os Vedas falam sobre isso, a gente pode. Mas é uma questão de crença, e hoje a gente nem vai falar muito sobre isso. Isso é tema do intensivo de sábado. Lá a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o ponto é que, independente do que for, a gente não precisa acreditar, isso não faz parte de Vedanta em si. Vedanta é um conhecimento, não é uma crença. Então, a gente pode adotar sim essa visão, ou pode não adotar essa visão. Não vai fazer diferença para o ensinamento de Vedanta. E o que o ensinamento de Vedanta vai dizer? Vai dizer que a morte como um conceito de não existência, essa morte não existe. Essa morte não pode existir, porque é um contrassenso. A morte no sentido de não existência, se a morte no sentido de não existência existe, a gente vai ter que dizer que a não existência existe. Acabou-se. Aí é uma berutice. Do que você está falando? Não tem sentido nenhum. Tá? Então, essa é a grande pergunta. Será que existe alguma coisa além do poder da morte? Então a gente tem que entender o que significa morte. O que a gente quer dizer quando a gente fala morte? Tá? Então, morte, na verdade, se a gente for parar para analisar, vamos parar para analisar o pote. De novo o pote. Vamos mudar o pote. Vamos mudar. Já tem tantos potes, vamos usar os outros potes. Aí ninguém fica triste. Pote. Temos aqui o pote. Esse pote, a gente vai dizer, ele tem um início e vai ter um fim. Porque um dia foi construído esse pote. E aí então esse pote agora tem uma existência, tem uma realidade, a gente lida com ele, uma hora o pote vai quebrar. E ele vai deixar de existir. A grande pergunta é, será que de fato, o que de fato é a existência do pote? Para poder deixar de existir. O que passou a existir e o que deixou de existir? A gente tem que perguntar. O que é a existência? Né? Para a gente entender a existência de pote, a gente tem que se perguntar o que é a existência. Por que a gente diz que o pote existe? O pote existe porque eu vejo, porque eu lido. Como é que não existe? É evidente que eu não posso dizer que não existe. Ele existe, ele está ali na minha mão, eu vejo. Se eu der na cabeça de alguém, vai machucar. É evidente que ele existe. É uma realidade, ok? Ele tem a sua realidade, que é inegável. A gente não pode dizer que o pote não existe. A não existência é uma impossibilidade. Dizer que o pote não existe também é uma birutice. Ele está na sua frente, ele existe. Mas será que a gente pode dizer que ele existe de fato? Porque a existência como tal, ela tem que existir sempre. A existência de fato, ela é uma existência, para ser existência, digna de receber esse nome, existência, verdade, ela não pode ser limitada. E se ela for limitada no tempo, ela é limitada. Então como é que você pode dizer, esse pote que tem um início e tem um fim, que é tão rápido, qual é a duração de existência do pote, considerando o tempo de existência cósmico do universo inteiro? Tem muito mais tempo antes sem pote, muito mais tempo depois sem pote. A duração de existência de pote é um estalar de dedos praticamente, diante desse tempo cósmico. Como é que você pode dizer que de fato o pote existe? Existe muito mais, ele muito mais não existe do que existe. No tempo, no espaço, na forma. Então como é que a gente pode dizer que de fato o pote existe, se ele praticamente não existe? O que é a existência? E nos Vedas a gente vai dizer, a existência é aquilo que não pode ser negado jamais. Não pode ser negado. Porque algo que existe, na Gita Krishna fala isso, que é um verso lindo, é um dos primeiros versos de ensinamento que ele passa para Arjuna, no capítulo 2. Ele diz, para o existente não existe a não existência. E para o não existente, não existe a existência. Na verdade, é muito existente. Vamos colocar diferente, vamos traduzir melhor. Na tradução, na verdade, ele usa bhava, né? Para o sat, para o existente, não há a não existência. Não há é melhor. Não há a não existência. E para aquilo que é asat, não existente, não há a existência. Jamais. É impossível. O que isso quer dizer? Olha, se aquilo é não existente, ele não pode de vez em quando aparecer. É não existente. A não existência não existe. Ponto final. A gente já falou sobre isso. Não tem como existir. É uma não existência. É falado. O chifre do coelho é uma não existência. Asat. Por que o chifre do coelho é uma não existência? Porque o coelho não tem chifre. Não adianta. Não, mas um dia eu vi um chifre de coelho. Você não viu o chifre do coelho. Não, mas eu sonhei com um chifre de coelho. Não, você sonhou com um chifre de boi, sei lá, de boi, de cervo, plantado na cabeça de um coelho. Ok.
Mas como é que é o chifre do coelho? Não existe. A sata é uma não existência, é ilógico, é uma impossibilidade. A sata não existe. Então, para não existência, nunca vai ser possível a existência. Para que você tem medo dela? Esse é o primeiro ponto. Agora, para o existente, também não pode ter a inexistência. Então, esse pote tem inexistência. Esse pote, a gente pode dizer, tem 3 momentos. O momento de inexistência anterior, antes da criação do pote, inexistência de pote. Aí agora tem um momento de existência de pote, ele foi criado, ele existe. E aí um dia vai quebrar. E aí o que vai acontecer? Ele vai deixar de existir, aí tem um momento de inexistência posterior. 3 momentos: inexistência anterior, existência, não existência posterior. 3 momentos. Mas para a existência, não pode ter inexistência. O existente não pode ter esses 2 períodos, antes e depois. A gente tem que dizer que esse pote, ele existe um pouquinho, ok. O que existe mais do que esse pote? O barro. O barro existe mais do que o pote. Por que o barro existe mais do que o pote? Porque antes da pessoa chegar e construir o barro, e aí o barro cria, o pote cria, o que tinha antes da criação do pote? Tinha um pedaço de barro que alguém pegou. Pote não existia, barro existia. Aí alguém foi e colocou, manifestou o pote. Agora existe pote, existe barro também e existe pote. E aí depois, quando quebrar, quebrou, o pote foi embora, mas o barro permanece. Então, diante desse pote, o que a gente pode dizer sobre esse pote? Ora essa, o pote, na verdade, o pote é uma ilusão, é uma aparência. Porque o que existe de verdade é o barro. Antes não tinha pote, agora tem pote, depois tem pote. Pois é, mas antes tinha barro, agora tem barro, depois vai ter barro. Dane-se o pote, o barro continua existindo. Então, o que é o pote? O pote, na verdade, surge e desaparece do barro. Se eu estou focado o tempo todo no pote, aí eu fico apavorado, porque a não existência é uma realidade para mim. Não tinha antes, depois não vai ter mais, e aí eu perco meu chão. Mas se eu olho para a base de realidade do pote, que é o barro, que medo você vai ter? O pote surge e desaparece. Eu gosto do pote, mas e depois que o pote for embora? Tudo bem, faz parte do ciclo natural do pote. Mas o barro não desaparece. Esse é o Satyam, essa é a verdade. É claro que é um modelo, o barro também não é a existência, o barro também desaparece. Mas quando a gente analisa o universo inteirinho, perecível, cheio de mudanças, nasce e morre, cria e destrói, o tempo todo, esse é o ciclo do universo. Todo momento, tudo muda. Todo tipo de mudança nada mais é do que um nascimento e uma morte. Um início e um fim. Tudo que tem início tem um fim. É assim. Pois é, mas toda essa mudança, ela não pode existir no nada. Ela tem que existir numa base de realidade. Isso é o sentido da vida. Essa base do universo inteirinho. A vida inteira, que é essa modificação, essas várias formas, essa dinâmica maravilhosa, que é encantadora, mas ao mesmo tempo é apavorante, porque o tempo todo muda e eu não sei como. E eu me sinto engolido. E aí agora eu tento me pendurar em algum lugar e tudo muda. Pois é, mas isso tudo, essa dinâmica toda acontece pendurada numa base de realidade. Essa base de realidade é a própria realidade, é a existência. Essa existência é inegável. Não tem como essa existência sumir, não tem como essa existência ter aparecido. A existência é um fato. Todo o resto surge e desaparece sobre essa mesma base, que é a existência. Aí sim eu vou dizer, as coisas surgem e desaparecem. Elas assumem uma existência e depois elas perdem a existência. Mas existência é inegável. A gente diz, existe um pote. Aqui tem um pote, porque eu estou vendo o pote. Aí quando a gente tira pote, o que a gente diz? Ah, não, agora não existe pote. Como é que você sabe? Para a gente poder dizer que não existe pote, eu tenho que estar presente vendo. E até para eu poder dizer alguma coisa sobre isso, tem uma existência ali. Na verdade, a gente não pode dizer existe pote, não existe pote. A gente vai ter que dizer o quê? Há existência de pote. O pote existe. Há uma existência de pote. Pum. E quando a gente tira, a gente vai ter que dizer há uma não existência de pote. Mas até para dizer a ausência, a gente tem que dizer uma presença. Existe a ausência. A ausência é um fato. Eu percebo a ausência. Como é que eu posso perceber a ausência? Se a ausência é um nada, é porque a ausência não é um nada. A ausência é a ausência da forma. A forma pode surgir e desaparecer. Ok,
Essa é a natureza da forma. Ela surge e desaparece. Assim que é, mas a forma é ilusória. Como é que você pode dizer que de fato, o pote apareceu? O pote não apareceu de fato. O pote não tem uma resistência própria. A existência do pote é emprestada do barro. Isso é a ilusão, isso é a aparência. Então, o que a gente vai dizer? Será que o pote existe ou não existe? Não existe, é impossível. Seria ridículo, é esquizofrênico dizer que o pote não existe. Ele existe. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que ele existe de fato, porque ele está pendurado em outra coisa. Eu vou dizer que ele é mithya, ele é aparente. Parece real, mas se eu for olhar com calma, ele é outra coisa, outra coisa, outra coisa. Ele some na minha mão. Quando eu vou apertar, parece que ele desaparece das minhas mãos. Isso é ilusão, é uma miragem. Não quer dizer que seja falso. Quer dizer que eu vou lidar com a clareza de que é um conceito, é uma forma, tem início, tem um fim. Mas eu não perco de ver o que existe por detrás. Eu preciso descobrir aquilo que existe por detrás. Isso é que é o mais importante. Então, por que o ser humano tem medo da morte? O ser humano tem medo da inexistência. Ele tem um medo da perda. A perda está associada ao apego. Eu acho que eu vou ser feliz com esse objeto, com essa situação, com essa pessoa. Eu estou pendurando, me estabelecendo a minha base agora. Esse conceito, essa forma, essa pessoa. Só que aquela forma vai embora. E aí quando a forma vai embora, eu estou no vazio de novo. E aí eu tenho que me pendurar em outra coisa. Como é que o ser humano consegue de fato se ver livre da morte, livre da perda, livre do sofrimento? Esse sofrimento básico humano de limitação e de carência e de medo. Descobrindo aquilo que está além da própria morte. Isso é a imortalidade. E o que é aquilo que está além da própria morte? Os Vedas vão ensinar. Isso é chamado Brahman. Aquele que é ilimitado. Aquele que não tem forma alguma e, portanto, ele é livre de tempo, livre de espaço, livre de forma. E, portanto, ele está presente em todo lugar. Ele é uma realidade em todo lugar. Em todo lugar que você diz, qualquer coisa que você diga que exista, bom, você pressupõe a existência. Primeiro existe, depois existe como o pote. O pote existe, a garrafa existe, o Patrick existe. Existência de pote, existência de garrafa, existência de Patrick. Qual é a diferença? A diferença está na forma. A forma de pote, de garrafa e de Patrick são diferentes mesmo, claro. Mas a existência de pote é a mesma existência de garrafa que é a mesma existência de Patrick. Porque existência é uma coisa só. Existência. A pura existência, livre de formas. Isso é a realidade, está ali por detrás. Imanente. É inegável, você não tem como negar. Essa realidade, que é chamada Brahman, que está em todo lugar, que está em todo tempo, não pode ser negado jamais. Portanto, é livre de nascimento e morte. Livre de formas, portanto, é livre, está presente em todas as formas. Esse livre de limitação, os Vedas ensinam, esse sou eu. Esse é o eu livre de limitação. Então, enquanto eu olho para mim mesmo e me reconheço como o corpo e a mente, que são naturalmente limitados, perecíveis e, portanto, mortais, a morte existe para mim e ela é apavorante. Eu tenho medo da não existência, porque vai desaparecer o corpo e a mente. Se eu me vejo como o corpo e a mente, eu vou desaparecer. Esse é o medo básico e primordial do ser humano. E por que ele existe? Porque ainda que eu não saiba o ser humano, ainda que o indivíduo não saiba da sua própria natureza, a sua natureza é inevitável. É o ser livre de limitação, ponto. Você que não sabe. Mas não bate. A visão de mortalidade e inexistência não bate com a minha natureza. Então eu não consigo aceitar. Ponto. O medo inteiro veio. Quando eu descubro que eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu sou o ser livre de limitação, que portanto é eterno, a gente não está nem falando de reencarnação. Reencarnação faz parte também das formas. É incrível, maravilhoso, a gente pode falar à vontade. Mas faz parte das formas também. É o indivíduo ainda que sai de um corpo e vai para outro. Existe o eu que está além da própria encarnação e, portanto, está além do próprio nascimento e morte. Esse eu é livre de limitação. Esse eu é imortal. Portanto, o sábio diz, eu sou imortal. Não porque eu vivo para sempre. Isso é impossível. É impossível. Mas porque eu descubro o eu que está além da morte. Apesar da morte, eu sou livre da morte. Por quê? Porque a morte é para as formas. Eu estou além das formas. Eu não tenho forma alguma. Eu não nasço, eu não morro. Eu estou livre da morte. Tá. Ok? Tudo bem até aí? Bastante coisa também, né? Você vai se empolgando. Esse é o tema básico, de fato. E uma pessoa que busca, que tem um certo entendimento
um certo entendimento de questionamento. Será que existe algo além? Para essa pessoa, Vedanta realmente é uma possibilidade. Essa pessoa vai ter ouvido para escutar. Porque Vedanta é para qualquer um, no sentido de que tá ali, ninguém vai, não, vamos fazer aqui um roteiro, um questionário para ver se você é merecedor de Vedanta. Não, Vedanta vai estar disponível para quem buscar por Vedanta. É esse o critério básico para o estudante de Vedanta. Quem é aquele que deve estudar Vedanta? Quem é aquele que pode estudar Vedanta? É aquele que está interessado, e é aquele que vai estar interessado é aquele que está buscando alguma coisa a mais, que o universo não dá. Eu busco alguma coisa que eu já busquei muito no universo, mas eu concluí que o universo não é capaz de me dar isso. É capaz de me dar muitas coisas, mas existe algo a mais que eu busco, que o universo não dá. Algo que é eterno. Será que existe? Aí então, para essa pessoa, Vedanta é uma possibilidade, tá? Bom, então, deixa eu ver que horas são aqui, qual é o tempo que a gente tem. Tá, temos um tempinho ainda. Katha Upanishad, então, é um texto que é uma Upanishad. Sendo uma Upanishad, ela na verdade as Upanishads são os textos básicos de Vedanta. Que, afinal de contas, elas são a raiz, são os textos de fato védicos, estão lá na base, são os textos védicos que falam sobre o conhecimento desse eterno, desse livro de limitação, desse eu que é livre de limitação. Por isso chamado Vedanta, Vedanam Antaha, Iti Vedantaha. É aquilo que está, Vedanam Antaha, aquilo que está no final dos Vedas, é chamado Vedanta. São os Upanishads, são esses textos dos Upanishads que literalmente estão no final dos Vedas e, ao mesmo tempo, são o objetivo último de todos os Vedas. É o conhecimento principal, é a cabeça. Todo o resto do Veda vai falar sobre milhões de ações, milhões de disciplinas que são ótimas, mas que não se justificam em si mesmo. Elas sempre vão apontar na direção do autoconhecimento. Para isso que todo o Veda existe, para isso que toda a tradição existe, para jogar a gente no nosso próprio colo, no conhecimento sobre si. Tá? Essas Upanishads, então, elas são a base. Tem outros textos de Vedanta, né? Então, Bhagavad Gita é um texto maravilhoso de Vedanta, mas ele não é védico no sentido de que ele não faz parte dos textos védicos. Ele é posterior, ele é védico no sentido de que ele faz parte da tradição, ele reflete o ensinamento e é maravilhoso, reflete muito bem os Vedas, mas ele é de uma outra época, né? É essa tradição de uma outra época mais para frente. As Upanishads, de fato, são realmente os textos que são a origem, a base desse conhecimento em si. Tá? O Upanishad tem uma etimologia, ela é feita de 3 palavras, basicamente, Upa, Ni e Sat. Sad significa eliminar, né, dissolver, desgastar, também significa conduzir. E aí quando a gente coloca esse Sad precedido de Upa e Ni, quando você junta o Ni com o Sad, por regras gramaticais, o Sad vira Shad. Então fica Upanishad. Tá? Sad significa desgastar e eliminar. Então, o que é Upanishad? A Upanishad é aquilo que elimina o sofrimento. Aquilo que desgasta o próprio samsara. O samsara é essa vida no mundo, não é a vida no mundo em si, a vida não é problema, mas é a vida de confusão, a vida de altos e baixos. A pessoa se apegando ao tempo todo a outras coisas, outras coisas, outras coisas. E aí se apegando, evidentemente que ela vai ter medo da perda, porque ela está se pendurando em coisas que são perecíveis. Isso é o samsara. Aí uma hora eu estou muito satisfeito, agora eu vou ser feliz. E aí, blum, o mundo te dá uma rasteira e você desaba. E aí você luta para voltar. E aí agora eu vou ser feliz. E aí de novo você vai dar com os burros na água. E a gente passa a vida inteira nesse oceano. Realmente o samsara é comparado a um oceano, o oceano do samsara. Por quê? Porque tem ondas o tempo todo. Quando é que vai ficar plain? Jamais. Você acha que o oceano vai ficar sem onda? Nunca vai ficar. Mas a gente acha que vai. É uma ilusão. Uma hora eu vou ficar totalmente em paz e feliz. Não vai acontecer. Tudo harmonizado. Trabalho harmonizado, família harmonizada, tudo, né? As relações pessoais harmonizadas, as finanças harmonizadas. Agora, primeiro, quando você vai conseguir harmonizar a vida inteira? Jamais. E se um dia você, por um acaso, conseguir essa proeza incrível, você acha que ela vai durar quanto tempo? No instante seguinte mudou. E aí, plum, desequilíbrio. Já era, é assim que é. Então, a vida é feita de altos e baixos. É o oceano do samsara. O problema não é o alto e o baixo. O problema é que eu vou no alto e baixo e fico desesperado, tentando, a imagem que se dá é essa do oceano do samsara. A gente fica nesse oceano que não tem fronteira, não tem, o horizonte inteiro, na verdade, não aparece nenhuma margem de terra. É só um infindável oceano de altos e baixos e eu tentando ali não me afogar, tentando ficar na crista, pelo menos na crista,
tem ar, mas no vale da onda é uma coisa terrível. Daqui a pouco, tô eu tomando um cachorro de novo. E assim vai. E aí o que precisa? Os Vedas vão ensinar, você precisa de um barco. O barco é a solução. Porque num barco você está livre, né? E o que acontece no barco? Não, as ondas param. Não, as ondas continuam. Mas dentro de um barco, o barco sobe e desce. Mas eu tô tranquilo, eu não me afogo mais. Então, isso é o sábio. Através do barco, do ensinamento, o sábio continua oscilando junto do universo, sem oscilar. Porque o mundo oscila, a vida oscila. E eu vou oscilando junto, mas internamente, fundamentalmente, eu sou aquele que não oscila jamais. Porque eu sou livre de limitação. Então qual é o problema de oscilar? Deixa eu oscilar. Uma hora eu vou estar triste, outra hora eu vou estar feliz, outra hora eu vou estar triste, outra hora eu vou estar feliz. Tudo bem. Eu sou livre para poder estar feliz quando eu estou feliz. E sou livre para poder estar triste quando eu estou triste. E nenhum dos dois me afeta de fato, porque eu não sou esse que é triste e feliz. Quem está triste e feliz é a minha mente. São condições da mente que dão e passam. E ela vem, e ela vai, e tudo bem. Então, através desse conhecimento, o Upanishad, ela elimina o samsara, não pelos altos e baixos e a vida, ela elimina a ilusão de que de fato um dia eu vou ficar bem. Ela elimina de fato, ela vai desgastando a ilusão de que buscando outras coisas, uma hora eu alcanço um estado perfeito de paz absoluto. Não alcança, essa é a natureza do universo. O absoluto já é você, além do universo inteiro. Então, Sad significa isso, o eliminar, o destruir, mas também o conduzir, porque Ni significa clareza. Então, é conhecimento. E Upa é aquilo que é o mais perto. Então, o que é o mais perto? Aquilo que é o mais perto sou eu mesmo. Não tem nada mais perto de mim do que eu, evidentemente. Então, é o eu. O que é o Upanishad, então? O Upanishad é o conhecimento sobre mim mesmo, sobre esse eu, que é o eu mais profundo, o eu que é a minha própria natureza. Esse conhecimento de mim mesmo elimina o samsara, elimina todo o sofrimento, revela a mim mesmo como livre de limitação. Isso é o significado da Upanishad. Tá? Então é o ensinamento, esse é o conhecimento que libera. O Upanishad também tem um outro significado que Sad significa sentar, né? E Ni significa perto e Upa significa abaixo. Então é sentar perto e abaixo. De quem? Do mestre, do professor. Então, retrata o próprio nome, que já diz, o Upanishad é o conhecimento que libera, é o conhecimento de mim mesmo que libera, esse é o principal. Mas, secundariamente, a palavra também significa o sentar aos pés do mestre. O que significa sentar aos pés do mestre? Significa, ele retrata no próprio nome como que esse conhecimento é alcançado. Como? Não é pegando a Upanishad e lendo, até porque a Upanishad, ela, até pouquíssimo tempo, comparado ao tempo de existência dessa tradição, são milenar, até algum tempo atrás a Upanishad não era nem escrita, ela era só cantada e as pessoas decoravam e passavam adiante. Decorado, era assim que era. Então é evidente que não é pegar o Upanishad e ler. Se a gente pega o Upanishad e tenta ler, se a gente acha que entendeu alguma coisa é pior. Porque sem dúvida você não entendeu e está achando que está entendendo. Pior ainda, melhor ler e dizer, caramba, eu não entendi nada. Que bom. Agora, ler e achar que entendeu, terrível. A gente vai estar em uma ilusão total. Como é que a gente aprende? Só tem como aprender o Upanishad. Vedanta. Através de escutar as palavras de ensinamento de um professor dentro de uma tradição, dentro da linhagem tradicional. Porque, na verdade, o ensinamento não está no texto em si. Ele está lá, mas ele está criptografado, ele está guardado. É necessário abrir. Quem é que abre? Quem abre é a tradição oral, não tem jeito. É a linhagem de ensinamento. Isso é o importante. E aí, com uma linhagem, com uma metodologia, o professor consegue abrir as palavras de ensinamento. E aí, quando o professor fala, o professor não está falando nada, a pessoa não está falando nada. Quem está falando é a tradição. É a tradição de ensinamento que fala, não é o professor. Tá? Então, essa é a postura, é assim que é colocado. Através de um diálogo entre professor e aluno, em que o aluno escuta o ensinamento, pondera sobre aquele ensinamento, reflete para tentar entender e tira as dúvidas, é muito importante, tira as dúvidas com o professor para deixar claro o entendimento. E uma vez estando claro, agora eu contemplo nessa visão e trago para a minha vida, claramente, eu sou esse ser livre de limitação. Isso é o Upanishad, tá? Bom, basicamente existem muitas Upanishads, tradicionalmente existem 108, na verdade existem existiam muito mais, muitas foram perdidas, mas ainda assim o que sobrou já é muito, ainda bem, né? Toda Upanishad é completa em si mesma, na verdade não tem Upanishad melhor do que outra, e não tem uma Upanishad que complementa a outra. Toda Upanishad é completa, porque ela fala do principal, é o ensinamento, está lá. Mas ainda assim existem várias. Por que existem várias?
Porque cada uma vai falar do mesmo ensinamento de maneiras diferentes. E isso é enriquecedor, porque a gente pode ponderar sobre essa visão de outros ângulos e a gente vai aprofundando o nosso estudo, a nossa visão. Tá? Dentro dessa variedade de Upanishads, a gente tem 10 que são consideradas as principais Upanishads, não porque elas são melhores do que as outras, mas é porque o grande Shankara, Sri Shankara, tão importante na nossa linhagem, ele comentou, no século VIII mais ou menos, ele foi um grande mestre de Vedanta realmente, e ele deixou comentários muito detalhados e muito claros sobre 10 Upanishads, sobre o Bhagavad Gita e sobre o Brahma Sutra, que é um texto que sistematiza toda a metodologia de Vedanta. Tá? Então, 10 Upanishads são as mais tradicionais por isso, porque está em detalhes, o comentário dele é detalhado. Mas tem outras também que a gente estuda e que não estão nessa lista, que Shankara não comentou, mas ainda assim a gente estuda. Quais são? Então a gente tem a lista tradicional, tem uma sequência tradicional: Isha Upanishad, Kena Upanishad, Katha Upanishad, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Brihadaranyaka Upanishad. Tá. São as que geralmente a gente estuda na nossa tradição, por causa de Shankara. Além dessas, ainda a gente costuma estudar Ganapati Upanishad, que é o Upanishad na forma de Ganesha, Shankara não comentou. E tem mais uma agora que eu esqueci, qual era? Tá faltando uma Upanishad aí que a gente costuma estudar também. Agora eu esqueci, que também não foi comentada por Shankara. Geralmente são 12. Qual é, gente? Fugiu total. Mas tudo bem, não importa. Tem mais uma que a gente estuda, mas que fugiu. Mas enfim, essas são as 10, tá? Geralmente, não existe uma ordem para a gente estudar o Upanishad. O Upanishad, geralmente, o que a gente recomenda o ideal é que a gente já tenha estudado alguma coisa antes, uma Bhagavad Gita ou um Tattva-bodha, alguma coisa de Vedanta é bom de ser estudado antes para facilitar. Mas se eu nunca estudei nada, também não tem problema, porque a Upanishad está lá, o ensinamento está lá. Não é necessário um pré-requisito, não é problema. O que a gente recomenda vai estudar. Se está interessado para estudar o Upanishad, começa estudando. Se ficar impossível de acompanhar, é raríssimo, nunca vi. Mas se ficar impossível, tudo bem, aí conversa com o professor e aí de repente vai para um outro texto mais simples para poder dar uma base. Mas geralmente a gente consegue pegar bem, e mesmo que a gente não pegue tudo ou não pegue muito, alguma coisa a gente sempre pega. E assim é o ensinamento, às vezes a gente entra no meio de um texto, tudo bem, alguma coisa está pegando e aí vai rodando. Nessa roda, né, nessa engrenagem do estudo, as coisas vão se encaixando, não é um problema, não existe uma sequência ideal. Tá? Então não tem problema nenhum começar a estudar com o Upanishad. E também não importa exatamente qual Upanishad você começa. Na primeira Upanishad que eu vou estudar, eu comecei com a Katha Upanishad, foi a primeira que calhou, né? Comecei a estudar, a professora Glória começou a dar Katha Upanishad, perguntei para ela se eu podia estudar, e foi exatamente isso que ela me recomendou. Como eu estava muito no início, o que ela recomendou foi isso. Começa a assistir, né? E aí vê o que você acha. E se ficar impossível, você fala comigo. E não ficou impossível. Então é possível. Mas nos ashrams do Swami Dayananda, geralmente, já que eles têm um programa, eles colocam uma sequência que para eles é conveniente. Geralmente se começa estudando com Mundaka Upanishad e depois Katha Upanishad. A Katha seria a segunda, porque ela fala bastante imagem, ela fala bastante coisa interessante que ajuda, né? Não foi a sequência que nessa turma a gente fez, né? Acabou que calhou, pediram o Upanishad, né? Eu acho que a Marina, inclusive, foi uma das que pediu o Upanishad também, queria muito Upanishad, fazia muito tempo que eu não dava Upanishad, eu falei, quer saber, vamos dar o Upanishad. E aí, que Upanishad vamos dar? E eu gosto tanto da Isha Upanishad, que eu falei, vou dar Isha Upanishad. E aí eu dei a Isha Upanishad. Aí depois da Isha, eu falei, bom, vamos ver o que então? Vamos dar outra Upanishad, né? Que Upanishad que a gente pode ver? Eu falei, bom, se a Isha acabou sendo justamente a primeira da sequência, né? Quer dizer, da lista quando a gente fala as 10 Upanishads, começa Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, acabou que a Isha é a primeira. Eu falei, quer saber, então vamos para a segunda, vamos para Kena. Então a gente viu a Kena Upanishad. Aí depois da Kena, vamos para a terceira, Katha Upanishad. Então é a Katha Upanishad que a gente está começando agora, tá? A proposta, vamos ver o andamento da turma, mas a proposta do andamento da turma é seguir, né? E aí vamos lá, depois da Katha Upanishad, a turma se mantendo, vamos para a próxima Upanishad. E de repente a gente vê as 10 Upanishads. Vamos ver. Aí também é tempo pra caramba que falta. Mas a ideia é ir seguindo. Vamos ver até onde vai seguindo, tá? Katha Upanishad, então, ela realmente é uma Upanishad. Ela é grande, é uma Upanishad considerada grande, né? Mas ela realmente é muito bonita. As Upanishads, elas são presentes, elas estão nos Vedas, né? Então, estando nos Vedas, elas são
são textos védicos. E aí, portanto, elas vão pertencer a algum dos 4 Vedas. São 4: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. Tá? E aí, então, no final de cada um dos 4 Vedas, vão ter várias Upanishads. E aí, então, 10 dessas Upanishads são as que geralmente a gente estuda na nossa tradição. Essas 10, então, vão pertencer a um dos 4 Vedas. Tá? Qual Veda ela pertence? É interessante, porque como é que a gente sabe? A gente sabe porque a tradição diz, então a gente sabe. Né? Mas é interessante que a gente consegue identificar pela oração de paz que é cantada no início. Todo início de aula a gente sempre começa cantando para os mestres, né? Então são os versos de orações para os mestres, porque a gente não estaria aqui se não fosse os mestres do passado. Quem fala é a tradição, a gente tem que trazer, é um pedido também, uma oração pedindo que a tradição se manifeste e fale. A gente não está interessado de colocar nenhuma visão pessoal. Visão pessoal a gente fala depois da aula, se a gente quiser, a gente bate um papo, ok. Né? Mas dentro da aula, na aula o que a gente quer é a visão da tradição. Então que a tradição fale, a gente evoca os mestres. Por isso que a gente tem o quadrinho com os mestres, tem Saraswati que é o conhecimento, a lamparina até apagou, mas tudo bem. Não deveria, a lamparina é o conhecimento, tem que estar acesa. Mas a gente tem uma segunda lamparina em reserva aqui grande, vocês não veem, mas eu vejo, para esses casos. Então para isso que a gente faz isso tudo, para a gente poder criar essa atmosfera. E dentro dessa atmosfera, a tradição fala, tá? Então, o canto de paz, a gente canta para os mestres e depois a gente canta um canto de paz. Geralmente a gente sempre canta, depois de cantar para os mestres, a gente canta o Sarnavatu, é o canto mais conhecido de paz. É considerado um canto de paz porque a gente termina com Om Shanti 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 Hi. Shanti é paz. A gente pede paz 3 vezes, né? Então em 3 níveis a gente pede paz. Paz internamente, para que eu possa não ter obstáculos internos para a aula, que eu possa prestar atenção e não me distrair, Shanti. Que os meus vizinhos não me distraiam, os colegas de turma, o vizinho que bate de repente faz uma obra, que não tenha interferência externa, para que a aula possa fluir, paz. E o terceiro tipo de paz é paz cósmico, que não tem um terremoto, que não tem uma explosão solar, que não cai um avião, não. Que o cosmos ajudem também, para que a aula fique em paz, que tenha paz. Que tenha paz o tempo todo, que exista paz na relação do aluno e do professor também, porque afinal de contas é assim que eu vou conseguir estudar, tendo uma boa relação. Então paz, a gente pede paz. Cada Upanishad vai pertencer a um Veda, né? Quer dizer, a um Veda não necessariamente vão se repetir, evidente, mas a um dos 4 Vedas. E aí, sempre antes da Upanishad, no texto mesmo, tem o texto da Upanishad, começa com um canto de paz associado àquele Veda. Cada Veda vai ter um canto, um ou mais cantos de paz, tá? O Sarnavatu a gente canta sempre. E aí na Kena Upanishad, por exemplo, a gente cantava o Apayantu Samamani, né? Então era um canto de paz, a gente cantava os cantos dos mestres, o Sarnavatu e o canto de paz da Kena Upanishad. Na Isha Upanishad a gente cantava o Purnamadav Purnamidam, que geralmente a gente canta no final da aula, fazia parte. Então, Isha Upanishad, a gente cantava o canto dos mestres, o Sarnavatu, e aí o canto do texto, Purnamadav Purnamidam, e começava o texto. Todo texto tem um canto inicial, né? A Gita, a gente tem o Gita Dhyanam, o canto de meditação na Bhagavad Gita. É um canto de paz, em homenagem ao texto também, é um canto de paz. Qual é o canto de paz associado a Katha Upanishad? A Katha Upanishad, ela faz parte do Krishna Yajurveda. É o Yajurveda, o aspecto, a parte brilhante. O Yajurveda tem 2 Yajurveda. A gente fala de 4 Vedas, né? Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. Mas o Yajurveda tem 2 Yajurvedas. Aí começa a ver, né? Coisas da Índia. Tudo é de uma maneira, mas no fundo, mas ninguém conta com isso. Não importa. São 5 na prática, mas são 4. Os 4 Vedas que na verdade são 5, né? São 4, mas é porque o Yajurveda ele tem tem 2 edições, por assim dizer. Krishna Yajurveda e Shukla Yajurveda. Krishna Yajurveda é o Yajurveda brilhante. Não, Krishna Yajurveda é o Yajurveda escuro. E o Shukla Yajurveda é o Yajurveda brilhante. Tá? O Krishna Yajurveda ele é mais comum no sul da Índia e o Shukla Yajurveda ele é mais comum no norte da Índia. Katha Upanishad é do Krishna Yajurveda e o Shantipataha, o canto de paz associado ao Krishna Yajurveda, é justamente o Sarnavatu que a gente canta no início de toda a aula. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cantar os cantos para os mestres, vai cantar o Sarnavatu, que é o canto que a gente sempre canta, mas na hora de cantar
o canto do texto, bom, já cantou, então está cantado. Tá? Basicamente é o que vai acontecer. Tá? Bom, a gente está incluindo também a oração pela paz mundial. A gente está incluindo em todas as aulas por orientação da professora Glória. Nesse período de pandemia a gente tem cantado. Mas é uma coisa desse período. Tá? Geralmente a gente pararia no Sarnavatu e teria o canto do texto, mas é o mesmo, então vai ser só um, tá? O que mais que a gente tem um pouco para falar também, né? O Katha Upanishad, o nome, é interessante a gente ver o nome. Katha, geralmente as pessoas falam, hoje em dia as pessoas falam que Katha Upanishad vem da palavra sânscrita que é Katha. Katha é uma história, né? Então um conto, uma história Katha. E aí às vezes as pessoas dizem que Katha Upanishad é a Upanishad que tem uma história. Pode até ser, mas não é isso o que a tradição geralmente costuma dizer. Isso é, na verdade, uma explicação mais recente e tem sua lógica, porque realmente a Katha Upanishad ela tem uma história que é contada. Mas bom, a Kena Upanishad também tem uma história lá, nem por isso ela é chamada Katha Upanishad, né? Os nomes das Upanishads, na verdade, são nomes um pouco arbitrários, porque o Upanishad é o Upanishad. O principal é o Upanishad, ponto. Mas aí, como são várias histórias, vários textos, para a gente poder se referir a uma ou outra, tem um nome, né? Então, Isha Upanishad. O que significa Isha Upanishad? É o Upanishad cuja primeira palavra é Isha. Isha Avasyam Sarvamidam. Então, Isha Upanishad. A Upanishad começa com Isha, Isha Upanishad. A Upanishad que começa com Kena. A primeira palavra da Kena Upanishad a gente viu. Kena. A pessoa faz uma pergunta. Kena é um pronome interrogativo. Kena. O que é que existe? Então, Kena. Kena Upanishad. A Upanishad da pergunta. A Upanishad da Kena. Kena Upanishad. E aí a Katha Upanishad. Por que ela recebe o nome de Katha? Então tem essas pessoas que dizem hoje em dia que é porque é uma história. E aí então a palavra Katha, que significa história, lá na época védica, seria o termo anterior. Katha seria um termo que se referia à história e depois se transformou a Katha. Pode ser, é uma possibilidade. O sânscrito é dinâmico, né? Possível. Mas a tradição fala que Katha é o nome de um sábio do passado, um rishi do passado, que está associado ao Yajurveda. Então, portanto, faz mais sentido Katha Upanishad estar associado a esse mestre, muito mais sentido do que ser a história em si. Mas é uma possibilidade que falam hoje em dia também. Tá? Então, o que é, o que não é, isso aí realmente se perde um pouco no passado, mas também não é o mais importante. Tá? O que a Katha Upanishad faz? Como uma Upanishad, como muitas das Upanishads, ela é um diálogo entre mestre e discípulo. A Kena, por exemplo, a gente viu claramente que era um diálogo entre um mestre e vários discípulos que tiravam perguntas, tinham dúvidas. A Katha Upanishad ela é uma Upanishad que tem o diálogo de mestre e discípulo, só que ela é muito peculiar porque a história da Katha Upanishad, quem é o mestre da Katha Upanishad? O mestre da Katha Upanishad é Yama. Yama Dharmaraja. Yama é o senhor da morte, né? Então a história da Katha Upanishad a gente vai ver com detalhes depois na aula que vem, porque verso a verso vai contando a história. Aí a gente vai vendo os detalhes. Mas resumidamente, diz que existia um garoto chamado Natiketas. Esse garoto, uns 12, 13 anos de idade, ele era muito, muito jovem, mas ele tinha uma grande maturidade, uma mente muito clara. Como todo discípulo, como todo aluno das Upanishads, é brilhante, ele realmente é brilhante. E aí ele tem uma divergência com o pai, né? Ele se desentende ali com o pai fica irritado, e aí nessa irritação o pai vira para ele e fala: você vai para a casa de Yama, vai para Yama louca, a morada de Yama, que é a morte. Então eu vou te mandar para a casa de Yama. E aí o garoto vai para a casa de Yama, né? E ele vai, diz na toda a tradição é falado que quando a pessoa morre, isso a gente vai ver também no curso de sábado, também não é tema para hoje, mas a gente vê um pouquinho. A pessoa quando morre, é dito, o corpo perde a vida, né? O indivíduo sai com o corpo sutil, com a mente, com o prana dele, sai do corpo, o corpo fica só agora o corpo inerte, e aí ele vai seguir uma viagem, assim é dito. Ele vai fazer uma viagem até Yamaloka, o mundo de Yama, chamado também Pitriloka, o mundo dos ancestrais, assim é dito. Também por isso que calhou dessa aula começar bem nesse período da quinzena dos ancestrais. Começou agora no dia 2, começou ontem, né? E aí eu falei, poxa vida, né? Eu querendo fazer alguma coisa sobre os ancestrais, nessas quinzenas dos ancestrais. E aí vamos começar a Katha Upanishad bem na semana. Eu falei, ótimo, então vamos fazer também uma aula aberta. Aproveita que fala Yama. Yama é o senhor dos ancestrais, ele é o primeiro ancestral. É dito que ele foi o primeiro a morrer. E aí quando ele morreu, ele foi andando e aí chegou num lugar tão bonito. E ele falou, nossa, vou ficar por aqui. E aí então é o lugar dele, a morada de Yama. E aí quando as pessoas começaram a morrer, começaram a chegar no mesmo lugar. E aí ele falou, tudo bem, você pode ficar, mas eu sou o rei, eu cheguei primeiro.
Então agora vocês vão ser meus súditos. E aí então ele construiu ali essa morada dos ancestrais Yamaloka. E ele fica responsável então pela morte, ele é o responsável pela morte. Então diz que é ele que vai lá, ele ou os atendentes dele, que vão e na hora da morte carregam a pessoa e levam, conduzem a pessoa até Yamaloka. E aí a pessoa passa toda uma viagem até a morada de Yama, esse mundo onde ficam os ancestrais. Aí tem toda a ritualística, tem o ritual que deve ser feito, não sei o que, para poder ajudar o ancestral, a pessoa a viajar até o mundo dos ancestrais e se tornar um ancestral, né? Tem toda uma ritualística, tem toda uma visão, um simbolismo que é muito bonito. E aí nesse período de Pitri Paksha, a quinzena dos ancestrais, que a gente está passando agora, se faz então muitas vezes os rituais para os ancestrais, e os ancestrais em retribuição abençoam toda a família viva. Então a linhagem ancestral fica forte, assim é falado, né? Então Yama é esse senhor, é o senhor do Dharma também, que é a justiça, o Dharma é a ordem, ele é o senhor da justiça, porque não importa o que você fez e acumulou nessa vida, tudo muito bem, você vai deixar tudo aqui, você não vai levar nada para o outro mundo. A única coisa que você vai levar é o resultado das suas ações, é o Dharma que você fez ou que você não fez. E aí, como resultado, você vai ter as situações agradáveis e desagradáveis. E aí na mitologia é dito isso, é dito que quando a pessoa chega, né, na corte de Yama, depois dessa viagem imensa, Yama vai virar e coloca você ali, ele é o grande juiz, né? E por isso que é o Dharmaraja, é o senhor do Dharma. Ele vai perguntar, vamos ver o que você fez então, vamos lá. Aí tem o contador cósmico, né? Chitragupta é o contador de Yama. Ele anota tudo. Vamos fazer a sua conta aqui de punha papa, né? O que você, mérito e demérito. E aí faz um balanço ali, aí não, realmente você está com crédito. Está com crédito, você fica aqui no mundo de Yama. Não, está com crédito, melhor ainda, vai para um mundo mais superior, vai para outro mundo. Ou então não, você está devendo muito aqui, muito papa, tem que gastar esse papa, sofrimento. Então vai para o mundo inferior, é só cheio de sofrimento. Depois você volta, né? E aí Yama que decide. Então tem toda uma história que fala sobre isso, é muito interessante. Tá? Fato é que Nachiketas então vai parar na casa de Yama. E aí quando ele chega lá, ele bate na porta de Yama. E Yama não está em casa, provavelmente estava trabalhando, talvez trazendo alguém, né, desse mundo para o outro. Mas ele está lá, não está em casa. E aí o que ele faz é que ele fica na porta e fica esperando. E aí diz a história que vários atendentes vão lá e falam, não, sai daí garoto, o que você está fazendo? Não, estou esperando Yama. Ele vai demorar muito, pode ir embora. Eu quero falar com Yama, vou esperar aqui até Yama voltar. E de fato ele fica, ele é muito determinado. E aí os atendentes ficam muito surpresos, olha que coisa incrível esse garoto. Passa dia, passa a noite, o garoto lá, já falou para expulsar o garoto continua, ele realmente quer muito, né? Então mostrei uma determinação. E chega Yama em casa, e aí os atendentes falam, olha só, o garoto tá aí na porta de casa, não saiu, a gente expulsou, te fez de tudo, o garoto tá lá. E aí Yama então recebe o garoto. E aí, não, você realmente é merecedor, você ficou tanto tempo aí, você pode vir, eu ofereço para você, o que você quer? Eu ofereço uma bênção. Na verdade, ele oferece algumas bênçãos. O garoto aceita algumas bênçãos, mas a bênção principal que ele quer, que ele não abre mão, a terceira bênção que ele pede, são 3, a gente vai ver quais são as bênçãos que ele pede, a terceira, que é a principal, ele diz. Yama diz, pode pedir a bênção, o que você quer? Terceira e última bênção, o que você quer? E aí ele diz, eu quero saber o que é aquilo que existe que está além do seu próprio poder. O que é aquilo que está além do poder da morte? Ou seja, o que é aquilo que é imortal? A morte não toca naquilo que é imortal. O que é que você não tem poder? O que é aquilo que está além do seu poder? Yama sabia qual é a resposta. Claro que ele sabia. Só que ele não queria dizer. E aí, não, ele tenta dar uma enrolada. Não, olha só que coisas incríveis. Pede outra coisa, olha quantas carruagens maravilhosas. Olha, mulheres e dinheiro, olha coisas maravilhosas. Você é um garoto jovem, você tem tanta coisa boa da vida que você pode aproveitar. E o garoto fala, não, tudo bem, maravilhoso mesmo, mas não é isso que eu quero. Não é isso. E ele, firme, isso aí tudo bem, maravilhoso, mas é perecível, o que adianta? Eu quero aquilo que é imperecível. Será que existe alguma coisa além da morte? Você é o melhor para me dizer, porque você é o Senhor da morte. Você é o que sabe aquilo que está além do seu poder. Me diga, por favor, o que existe aquilo, que existe que está além da morte. Tanto ele faz, tanto ele insiste, que Yama vê que o garoto realmente ele é determinado e ele é merecedor desse conhecimento. E aí então ele resolve, como bênção, como pedido de bênção do garoto, ele resolve ensinar para o garoto o que é aquilo que existe além do poder de Yama. O que é aquilo que é imortal? Qual é a natureza desse livre de limitação, livre da morte? E aí então é o ensinamento do Upanishad, que é realmente muito comprido, bastante comprido, mas muito profundo,
muito encantador, ele realmente usa muitas imagens que vão inclusive aparecer na Gita. A Gita usa muito a Katha Upanishad como inspiração para muita coisa. Algumas frases, inclusive, são praticamente cópia da Katha Upanishad. É realmente incrível. É realmente uma Upanishad muito bonita. Tá. E aí, então, bom, a gente vai ver, então, na parte da aula que vem, a gente vê as histórias, a gente começa a ver, de fato, verso a verso. Eu vou mandar para vocês o texto, para vocês acompanharem, e a gente vai vendo com calma a história inicial e depois os ensinamentos. A gente vai destrinchando o ensinamento de Yama para Natiketas. Tá bom? A Katha Upanishad tem uma curiosidade interessante, ela é cantada, como muitos textos na tradição são cantados, e é interessante porque ela é muito conhecida porque ela é o ensinamento de Yama sobre a imortalidade, o Deus da morte, ensinando sobre aquilo que está além da morte. Ela é cantada geralmente nos ritos funerais. Então, nos ritos de cremação, é comum que se cante a Katha Upanishad como uma inspiração para a pessoa que se vai. Né? Então, você vai encontrar Yama, mas lembre-se, você tem que buscar aquilo que está além de Yama, além do perecível. Busca aquilo que é o mais importante, aquilo que é o mais alto, aquilo que é auspicioso, aquele que é eterno, aquele que não nasce e não morre. Então é cantada nos ritos funerais a Katha Upanishad, é muito interessante. Tá bom? Bom, então paramos por aqui hoje. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui, da tarde já. A gente vai fazer então uma meditação e aí, vamos fazer a meditação e aí depois então, quem tiver ainda por aqui, quem tiver dúvidas, a gente então tira depois da gravação parada, ok? Eu quero ver como é que eu vou apagar essa luz, eu tenho que desenvolver um método, a luz está lá longe. Não quero levantar por causa do microfone, mas vai dar-se um jeito. Vamos ver como. Nada como usar a cabeça, tem uma ferramenta, pronto. Então vamos lá. Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantaye. Observe o seu corpo sentado, firme, mas relaxado. Observe cada parte do seu corpo e dê um comando de relaxamento. Começando pelos pés, pé direito, tornozelo, toda a extensão da perna direita, panturrilha, coxa, até o quadril. Observe o pé esquerdo, tornozelo, panturrilha e coxa, até o quadril. Relaxe a região das bacias, a lombar, toda a extensão da coluna vertebral, os músculos laterais. Observe o abdômen, o tórax.
Observe os dedos da mão direita, punho, toda a extensão do braço direito até o ombro. Os dedos da mão esquerda, punho, toda a extensão do braço esquerdo até o ombro. Relaxa o pescoço, a nuca, a extensão por detrás da cabeça até o topo. Observe a testa, as sobrancelhas, os olhos. Se necessário, abra e feche os olhos suavemente. Mantenha as pálpebras sem apertar, se tocando suavemente. Relaxe as maçãs do rosto, o ouvido, as orelhas, o maxilar, a mandíbula. Relaxe a boca, mantendo os lábios suavemente se tocando, sem comprimir. Mantenha a língua repousada dentro da boca. Observe e relaxe o nariz e as narinas. Relaxe. Observe a sua respiração. Sem querer controlar ou mudar o ritmo da respiração, apenas observe o ar entrando e saindo. Perceba o ambiente ao seu redor. A sala onde você se encontra. Sem abrir os olhos, apenas perceba os objetos ao seu redor. O assento debaixo do seu corpo. O ar tocando a sua pele. Perceba o som que chega aos seus ouvidos. Todo esse universo que te rodeia. Nesse local, ocupando esse espaço,
você está presente. Com seu corpo, mesmo parado, perceba a si mesmo nesse local, nesse momento. Tudo no universo, ao seu redor, está em constante transformação. O som que você escuta, a temperatura do ar, o próprio ar se movendo com o vento, o seu corpo também, em constante transformação. O sangue percorrendo nas veias, o ar entrando e saindo dos pulmões. Você consegue perceber a alternância da sua respiração. Inspiração, expiração, inspiração, expiração. Quando a inspiração acontece, a expiração não está presente. Quando a expiração acontece, a inspiração não está presente. Uma dá lugar à outra, em constante transformação. Mas eu percebo a mudança. Eu permaneço presente na presença da inspiração, na presença da expiração. Eu continuo presente na ausência de inspiração, na ausência de expiração. Toda transformação é uma mudança da forma, da presença daquele objeto. O objeto parece surgir e desaparecer, dando lugar a outro objeto que surge e desaparece continuamente. Mudança no universo, mudança no meu corpo, na minha respiração, mudança na minha própria mente. Um pensamento depois do outro, uma ideia depois da outra, uma emoção depois da outra. Mudança. Por detrás de toda mudança, eu permaneço.
eu permaneço como testemunha das mudanças, como testemunha dos estados. Eu sou aquele que está livre das mudanças, livre dos estados, livre de forma, sempre presente. Aquele que não nasce, aquele que não morre, eterno. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha.